Bom, gente, chegou a hora então, né? Chegou a hora da gente realmente. Agora sim vai começar a fotossíntese, o processo. O processo começa agora. Vamos começar com a primeira etapa, que é a etapa fotoquímica, né? Fase clara, onde a gente tem a produção de ATP e NADPH. Em resumo, o que vai acontecer aqui? Um fóton, um pacote de energia, né? Um feixe luminoso, ele incide nos fotossistemas do complexo antena. O que é o complexo antena? É aquele complexo formado por muitas moléculas de pigmentos próximas umas das outras. Isso é muito importante, porque quando eu ativo o pigmento e ele perde elétron, o elétron salta e vai sendo passado por vários aceptores de elétrons, essa molécula de pigmento fica sem o elétron. E aí ela precisa repor esse elétron. Geralmente quem repõe é o elétron que vem da molécula de pigmento vizinha, que teve seu elétron excitado e perdido. Aí esse elétron perdido vai servir para repor de alguém. Né? A gente já viu isso, mas estamos só recapitulando. Outra coisa, no final das contas, alguém fica sem elétrons, né? É aquela coisa da galera ficar na fila da merenda, não pensar na galera que está por trás, né, na fila, e aí arrochar lá, comer demais, e aí no final sempre alguém fica sem comida, digamos assim, né? Dependendo da merenda, né? Dependendo do dia. Só que aí nesse caso, né, tem sempre alguém para repor. No caso da fotossíntese, é a água, né, gente? A água é o doador de elétrons para repor os elétrons das moléculas de clorofila que foram perdidos, né? Saltaram da molécula de clorofila quando esta foi excitada pela luz. Quando foi excitada pela luz, libera elétron, né? E aí a água vai lá repor. Em algumas bactérias não é a água que repõe, é o H2S, né? O gás sulfídrico, sulfeto de hidrogênio. E aí, ó, esse elétron salta, e o elétron salta, né, virado um samurai. O que ele leva de energia é enorme, né, uma quantidade muito alta. E aí esse elétron, com toda essa energia, boa parte dessa energia vai ajudar a formar um gradiente eletroquímico. Alguns aceptores de elétrons, além de transportarem elétrons, eles têm uma função dupla. Que função é essa, Renato? Pessoal, alguns aceptores de elétrons, além de transportarem o elétron, eles têm a função também de promoverem o bombeamento de íons H+. E esse bombeamento de íons H+, é muito importante porque esse H+, retorna ao estroma por meio de quem? Do complexo ATP sintase. Então, esse fluxo de elétrons e o fluxo de prótons ajuda bastante a produzir ATP, tal qual acontece lá na fosforilação oxidativa da respiração celular. Então, você tem um processo muito parecido aqui na fotossíntese, a gente vai mostrar agora. Vamos lá. Primeiro, né, vamos falar da fotofosforilação cíclica. Gente, eu vou mostrar os esquemas separados, depois eu vou mostrar os esquemas juntos. Vamos lá. Por que esse processo recebe esse nome? Fotofosforilação cíclica. Vou logo dizendo. Vamos focar nesse elétron aqui. Se você olhar direitinho, esse elétron salta e depois ele volta para o lugar de onde ele saiu. Então, o processo é cíclico, beleza? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Pessoal, o que vai acontecer aqui é que esse elétron ele vai saltar da molécula da clorofila, que está no fotossistema 1, que é o P700. Tem mais algum outro fotossistema aqui que vocês estão vendo? Não. Então, olha aí, ó, já se coaduna com aquela informação que a gente colocou lá no nosso resumo. Na fotofosforilação cíclica, nós temos aí a participação de um único fotossistema, que é o fotossistema 1, o P700. Então, a luz ela vai incidir sobre as moléculas de clorofila que fazem parte do fotossistema 1 do P700. Então, essa luz com mais ou menos, né, com aproximadamente 700 nanômetros de comprimento, né, de onda, vai bater, vai incidir na molécula de clorofila e ela vai excitar o elétron. Esse elétron salta e é capturado por vários aceptores. Eu preciso memorizar o nome dos aceptores para o Enem? Não.
Mas se você, né, almeja ingressar no curso de biologia, por exemplo, lá dentro do curso de biologia, na disciplina de bioquímica metabólica, aí sim você vai precisar saber cada um desses nomes aí. A função deles, a importância, mas para o Enem tá sussa, né? Tá tranquilo. Então, ó, mas eu vou citar aqui só por uma questão de organização. O elétron que salta da molécula de clorofila ao ser excitada pela luz com um comprimento de onda em torno de 700 nanômetros, ele é capturado inicialmente pela ferredoxina, geralmente representado por FD, ferredoxina, parte, né, é transferido para PQ, que é a plastoquinona. A plastoquinona transfere esse elétron para uma cadeia de citocromos, CT. Os citocromos transferem o elétron para um outro transportador, para um outro aceptor chamado plastocianina, que é o PC, e a plastocianina acaba devolvendo o elétron para a clorofila P700, para o fotossistema 1. Então o elétron deu esse rolê e voltou. Então o processo foi cíclico. Durante esse processo, um gradiente de prótons foi mantido, né? Teve um bombeamento de prótons para retornar ao estroma pelo complexo da ATP sintetase, promovendo a fosforilação do ADP, gerando ATP. Então, de modo geral, a energia do elétron que salta da molécula do pigmento favoreceu, né, uma liberação de energia para a produção para a fosforilação do ADP, gerando ATP. Por isso que o nome do processo é foto, ó, tem luz participando, então fosforilação. Fosforilar é o que? Adicionar fosfato. Eu vou jogar um fosfato aqui nesse ADP para finalmente produzirmos ATP. Então, de boa, né, gente? Com o resumo, aquele resuminho que a gente fez já mostra isso aqui, que na fotofosforilação cíclica, ela ocorre somente com a participação do fotossistema 1, que é o P700, e o único produto formado qual é? É o ATP. Tranquilo? Então, vamos lá. A fotofosforilação acíclica, ela é um pouquinho diferente, lógico, um pouco mais complexa, merece uma maior atenção. Então, vamos colocar o esquemão aqui. Gente, esse aí é o esquema, né? Esquema em zigue-zague ou em Z, que mostra a fotofosforilação acíclica. Eu não quero que vocês, por exemplo, para o Enem, gente, basta entender aquele resumo. É sério. Eu não quero que vocês saiam, por exemplo, olha para o esquema e já fica amedrontado. Tenham calma. Eu coloco o esquema para justificar o resumo, para justificar o nosso raciocínio, né? Mas para o Enem ele vai querer o suprassumo, a essência do conteúdo. Então fique tranquilo, não vá pensar que vai, fiquem tranquilas, não vão pensar que vão basicamente ter que decorar tudo isso aí. Eu mostro apenas para justificar o nosso resumo. Vamos lá. Em primeiro lugar, já existe uma dificuldade enorme de explicar esse processo por parte do professor. Por quê? Porque, tipo, a luz, esse solzinho que está aparecendo aqui, nessa luz, os dois, essa luz, gente, ela está incidindo simultaneamente em tudo. A luz, ela incide ao mesmo tempo em todo o fotossistema, na molécula de água, todo mundo está recebendo luz ao mesmo tempo. Só que eu não posso explicar o processo que ocorre de forma completa ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher alguém para começar. E aí eu vou escolher o fotossistema 2. Né? Então, aqui já uma informação importante. Ó. A fotofosforilação acíclica, ela acontece, né, com a participação dos fotossistemas 1 e 2. PS1, fotossistema 1, que é o P700. PS2, fotossistema 2, que é o P680. Reitero que esses números aí, 680 e 700, eles condizem com a faixa média de comprimento de onda que o fóton apresenta para excitar as moléculas de clorofila desses respectivos fotossistemas, beleza? Então, vou começar aqui pelo 2, vamos lá. A luz ela vai incidir no fotossistema 2, excitando o seu elétron, que é recebido aí pela feofitina, transferido para a plastoquinona. A plastoquinona transfere para a cadeia de citocromos,
A cadeia de citocromos para a plastocianina e a plastocianina joga esse elétron no fotossistema 1. Aí você diz, pô, Renato, por que esse elétron que veio das clorofilas, né, da clorofila lá do fotossistema 2, vai entrar no fotossistema 1? Para repor esse elétron aqui que já saiu do fotossistema 1 quando ele foi excitado pela luz. E aí esse elétron que saiu, né, lá do fotossistema 2 repõe o elétron da P700, né, e posteriormente esse elétron da P700 do fotossistema 1 é capturado pela ferredoxina e a ferredoxina o transfere para o NADP, transformando-o em NADP-, NADP com um elétron, NADP, né, quase que totalmente reduzido. Só que NADP vai gerar NADPH, né? Esse hidrogênio vem de onde? Esse hidrogênio vem do próprio estroma, mas aqui no esquema ele está dizendo que vem lá da fotólise da água. Pode ser que sim, pode ser que também esse hidrogênio venha do próprio estroma, beleza? Então, nesse caso, vocês viram aqui o elétron saltando do fotossistema 2 para repor o fotossistema 1 e o elétron que foi liberado do fotossistema 1 vai reduzir o NADP, formando NADP-, ok? Certo, Renato? Ok, só que eu sei que o NADP-, na verdade, ele é instável, né? Eu tenho que ter NADPH. Beleza. Alguns autores falam que os dois hidrogênios vêm da água, mas eu reitero que ele nem sempre vem da água. Ele tem, às vezes tem lá no estroma muito hidrogênio, muito H+, que acaba reduzindo e formando NADPH. Mas assim, considerando que esses dois hidrogênios vieram da água, como é que a água libera esses dois hidrogênios? Ela libera porque, ao mesmo tempo que a luz incide no fotossistema 1 e no fotossistema 2, a luz também incide sobre a água, quebrando-a, caracterizando um processo chamado fotólise da água. Fotólise, quebra pela luz. Fotólise da água, quebra da molécula de água pela luz. E aí, ao quebrar a molécula de água, eu vou liberar o gás oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera ou vai ser dissolvido em água, se o processo estiver ocorrendo, por exemplo, em plantas aquáticas, em algas, né? A fotossíntese, uma vez se ela estiver ocorrendo em algas, pode esse oxigênio ser liberado diretamente na água, no ecossistema aquático. E a água, ao ser quebrada pela luz, né, ao ser realizada a fotólise da água, ela vai liberar elétron. E esse elétron vai repor o elétron que saiu do fotossistema 2. Então, está todo mundo agora com seus elétrons aí, nas suas moléculas de pigmentos. Os pigmentos estão fotoexcitáveis novamente, e aí eu posso reiniciar um novo ciclo desse aqui, né? Na verdade, parece um ciclo, né? Mas o processo é acíclico. Por quê? Porque o elétron que saiu, por exemplo, do fotossistema 1, ele não volta mais para o fotossistema 1, diferente lá da fotofosforilação cíclica, na qual o elétron sai do fotossistema 1 e volta para o mesmo fotossistema. Ok? Durante esse mecanismo, a gente tem a liberação de energia suficiente para promover a fosforilação do ADP, produzindo ATP. Certinho? Quais são os produtos gerados aqui? Na fotofosforilação acíclica, temos o ATP, temos o NADPH. Produtos importantíssimos que serão utilizados na segunda etapa. O oxigênio é importante, com certeza, mas ele, para a fotossíntese, ele é um produto que ele é gerado e liberado. Ele não vai ser utilizado ainda na segunda etapa da fotossíntese. Inclusive, ele pode ser utilizado pela própria planta na respiração aeróbica, né, gente? O oxigênio que é produzido pela planta pode ser consumido por ela também, ou uma parte também liberada, ok? Então, ficou mais fácil, eu acredito, né, que ficou mais fácil falar de fotofosforilação quando você já tem visto aquele resumo. Vamos só recapitular aqui, ó, reiterar, ó. Aqui o resumo. Primeira etapa, fotoquímica, ocorre nos tilacoides, na membrana e no lúmen. Tem um processo chamado fosforilação, que pode ser cíclica, cujo produto formado é o ATP, produto único, participa somente do fotossistema 1. Na acíclica, a gente forma ATP e NADPH, acabamos de ver o processo. Ocorre com a participação dos fotossistemas 1 e 2, e é nessa fotofosforilação acíclica que ocorre a fotólise da água.
quebra da molécula de água pela luz, gerando o oxigênio. Tranquilos? Tranquilas? Sim. Entendemos, né? A primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica. Beleza? Vamos lá. E aqui, gente, eu acho mais bonito esse esqueminha aí, porque realmente... Desculpem. Foi mal. Rinite atacando. De novo. Vamos lá. Imunidade inata, né? Contração da glote, né? Fazendo com que você espirre. Alguma partículazinha aí desencadeando alergia. É porque eu limpei isso aqui há uns 2 dias. Bom, gente, ó, aqui você tem, ó, primeiro vamos delimitar os espaços, né? Ó, região interna, que é o lúmen do tilacoide, o lumenzinho, ó, a parte... Imagine um Mentos, né? Aquela balinha Mentos, só que ela oca. Então, aquela cavidade seria o lúmen do tilacoide, né? Os tilacoides são esses discos verdinhos que aparecem aqui na imagem, né? Que representa aí o cloroplasto, beleza? Então, aqui você tem o lúmen. É no lúmen que se encontra o centro de reação. Você tem a membrana do tilacoide e aqui você tem o estroma do cloroplasto. Então, compare, por exemplo, esse cloroplasto aqui. Aí aqui você tem a parte cinza, que é o estroma. Eu estou aqui, ó, rabiscando de vermelho, faz um pontinho. Aqui você tem o tilacoide com sua membrana. E dentro do tilacoide tem uma massa branca, né, um espaço em branco, que é o lúmen. Beleza? Então, tudo vai acontecer nessa regiãozinha aí. Vamos lá, vamos começar agora a falar um pouco das fotofosforilações, só que com uma visão mais realista, né? Com a visão mais a nível de local, onde ocorre, onde acontece. Gente, vamos começar com quem? Pela luz. Olha aqui, ó, a luz. Vou clicar de novo, ó, luz. Essa luz, o que ela vai fazer? Ela vai excitar o elétron. E você vê aqui que a gente tem um monte de plaquinhas verdes, né? O que são essas plaquinhas verdes aqui? Rodeando essa bolota que a gente está vendo aqui, esse complexo. Essas plaquinhas verdes são moléculas de pigmentos. Então, a luz vai excitar os elétrons das moléculas de clorofila desse fotossistema. Que fotossistema é esse? É o fotossistema 2. Aí você, opa, espera lá. Então, Renato vai começar a trabalhar agora com a fotofosforilação acíclica. Vamos começar pela acíclica. Por quê? Porque somente na acíclica que a gente tem a participação do fotossistema 2, né? Então, vamos começar pela acíclica, 2 e 1. A luz incide nas clorofilas do fotossistema 2, liberando elétrons. Esses elétrons, eles saltam para fora da molécula de clorofila e em seguida é capturado, né, pelos aceptores. A luz também vai incidir na molécula de água, liberando H+, lá no lúmen, né? Oxigênio gasoso, né? E também elétron, para repor o elétron que já foi perdido aqui da molécula de clorofila do fotossistema 2. Em seguida, esses elétrons saem do fotossistema 2 e seguem para a plastoquinona. Gente, a plastoquinona, ela aparece muito com aquele complexo da NADH-deshidrogenase, lá da cadeia respiratória, né? Lá da fosforilação oxidativa, da respiração celular, terceira etapa. Por quê? Porque é um complexo que recebe o elétron, transfere o elétron, mas também, quando ele recebe o elétron, ele fica tão energizado que ele não se aguenta e bombeia H+. Está aqui, ó, a plastoquinona está bombeando H+, do estroma para o lúmen do tilacoide. Olha que legal, eu vou gerar um gradiente eletroquímico, porque eu vou ter uma parte da membrana carregada positivamente e uma parte carregada negativamente, que é onde o elétron vai sendo transferido, né? Além disso, gente, eu vou ter uma alteração de pH. O lúmen do tilacoide ele vai ficar ácido, vai ficar acidificado. Por quê? Por causa da presença de grandes concentrações de H+. Depois, esse elétron sai da plastoquinona e vai para a cadeia de citocromos, em seguida sendo transferido para a plastocianina, e aí esse elétron chega ao fotossistema 1, para repor, logicamente, porque a luz também incidiu aqui,
e ele perdeu um elétron. Então, o elétron que veio lá do fotossistema 2 repõe o elétron perdido pelo fotossistema 1. E o elétron do fotossistema 1, para onde ele foi? Ele foi para a ferredoxina, Fd, e a ferredoxina doou esse elétron para o NADP, né, gerando NADP-. Só que aí, né, esse NADP vai precisar de hidrogênio para completar a valência e vai gerar NADPH mais H+. E esse hidrogênio vem de onde? Não necessariamente da molécula de água, como eu falei no outro esquema. Ele pode estar aqui dentro do estroma e aí completa o NADPH. Gente, olha que legal. O NADPH é uma molécula muito grande. Vocês lembram daquela historinha de que o NAD, não NADP, mas o NAD da mitocôndria, da matriz, não se mistura com o NAD do citosol? Pois bem, queridas, o que acontece aqui? O NADP do estroma não entra no lúmen, não atravessa essa membrana nem a pau. E aí o que acontece? O NADP vai ser formado no estroma. E quem é que acontece no estroma? Qual das etapas da fotossíntese ocorre no estroma? A primeira ou a segunda? Esse NADPH produzido, essa aí é a primeira etapa, a gente está na primeira etapa. Esse NADPH é produzido na primeira etapa, mas ele é consumido na segunda. E ocorre onde? O ciclo de Calvin? No estroma. Então, olha que massa. O ATP, repare, o ATP já está sendo produzido aqui no estroma e o NADPH também. Então, fica tudo no estroma para que aconteça a segunda etapa. É muito bem. Se foi alguém, né, independente de crença, religião, de acreditar em um Deus ou em vários deuses, né? Tudo bem, tudo bem. Ju está pedindo desculpa aqui por não responder. Fique tranquila, Ju. Que massa, né? Bom que tá anotando aí. Pessoal, então, nesse caso, vejam bem. Se foi alguém que pensou nisso, cara, foi perfeito, né? Mas se foi a evolução que trabalhou, tudo bem que a evolução não trabalha para manter perfeição, mas é muito massa você já gerar um produto e deixá-lo num compartimento celular que será, no qual ocorrerá um próximo processo que depende desse produto. É fantástico. O NADPH e o ATP já são gerados no estroma, porque é no estroma que vai ocorrer um processo, uma etapa, na verdade, uma via metabólica que depende desses produtos. Incrível isso. Eu consigo ver beleza nisso, né? Nem todo mundo vê, mas vamos lá. Pessoal, e aí o que vai acontecer agora? Eu tenho aqui uma alta concentração de H+, o H+ se concentrou aqui, né, no lúmen. E aí, a concentração de H+ no lúmen, é maior. Concentração de H+ no lúmen é maior do que no estroma. Então, ocorrerá uma difusão, uma diálise, né? Os íons H+, eles retornarão ao estroma por diálise, por difusão. Eles tendem a se difundir para o estroma, uma vez que a concentração de H+ no estroma é menor. Então, o soluto, que nesse caso é um soluto iônico, o H+, ele se difunde do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Porém, membranas que são ricas em fosfolipídios são impermeáveis a compostos eletricamente carregados. Resultado disso, eu preciso de um canal ou de uma bomba. Nesse caso, eu não vou usar bomba, gasta ATP, eu quero produzir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um complexo proteico que tem uma subunidade FO, e tem uma subunidade F1. A subunidade FO ela é fixa, ancorada na membrana do tilacoide, e a subunidade F1 tem várias subunidades que giram em torno do seu próprio eixo. Só que para girar eu preciso gerar uma força. E essa força vem da entrada, do influxo, da passagem do próton. Então aquela história, né? A cada 4 H+ que retornam, não dá para rimar, né, gente, agora, porque não é matriz, é estroma. Infelizmente não dá para rimar. A cada 4 H+ que retornam ao estroma, gera-se uma força protomotriz que vai fosforilar o ADP e
gerar o ATP. Beleza? Então, muito parecido com a fosforilação oxidativa que a gente aprende lá na respiração celular. Ok? Então, eu vou apagar os rabiscos aqui. E a gente fechou aí a fotofosforilação acíclica. Acíclica, né? Por quê? Porque teve a participação de fotossistemas 1 e 2. Na DPH foi produzida além do ATP. Ok? Então, é dessa maneira que acontece o processo. Renato, mas e a fotofosforilação cíclica? Gente, quando há uma necessidade maior, né, de produzir maior quantidade de ATP, né, a gente vai, né, simplesmente utilizar também a fotofosforilação cíclica, que ocorre, né, cuja ocorrência depende somente do fotossistema 1, envolve somente o fotossistema 1 e produz somente ATP. Na DPH e oxigênio não são produzidos, ok? Então, nessa fotofosforilação cíclica, eu vou mostrar como é que o processo acontece. Para produzir ATP, eu já sei que eu tenho que ter o retorno do H+, pelo complexo da ATP sintetase. Então, o fotossistema 1, ele vai ser ativado pela luz, excitado, o elétron salta, só que o elétron, ele é capturado pela ferredoxina e não vai para o ADP, ele volta aqui, ó, para a plastoquinona. Plastoquinona bombeia H+, que vai se concentrar no lúmen. O elétron passa para a cadeia de citocromos, depois para a plastocianina, e da plastocianina retorna ao fotossistema 1. Então, o rolê aconteceu, o processo foi cíclico, e aí quando esses H+ retornam ao estroma, eu tenho fosforilação do ADP produzindo ATP. E aí esse processo menor é chamado de fotofosforilação cíclica. Essa via menor é a fotofosforilação cíclica. Ela geralmente acontece quando há uma necessidade de maior produção de ATP. Me fiz entender? Fui claro, eu sei que é complexo o processo, mas a gente fecha aí com essa análise, né, a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica. Ok? Resumindo, é dividida em duas subetapas, né, fotofosforilação cíclica e acíclica, que podem ocorrer simultaneamente ou ocorre somente a acíclica, que gera dois produtos, ATP e NADPH, ocorre fotólise da água. Isso que é a mais importante. E agora a gente vai começar a trabalhar com a etapa enzimática, que erroneamente é chamada de fase escura. Por quê, gente? Por que erroneamente? Porque essa etapa enzimática, ela depende de produtos gerados lá na etapa fotoquímica, na primeira, certo? E quais são esses produtos importantes? ATP e NADPH. Então, a etapa enzimática, ela culmina com o final do processo fotossintético, final entre aspas, que a gente ainda vai estudar os fatores limitantes, mas assim, é a produção de açúcar, né? A produção de açúcares acontece a partir do CO2. Olha que maravilha, gente, é a natureza, né? Você ter um ser vivo que é capaz de fazer muito com pouco, tirar leite de pedra, pegar uma moléculazinha de CO2, que é uma molécula bem pequena, tem um carbono, e gerar alimento, né? Gerar matéria orgânica, gerar carboidrato, que é uma molécula um pouco mais complexa, né? Com 3 carbonos, com 6 carbonos. É tipo fazer um rearranjo químico para gerar um produto que poderá ser oxidado. É pegar um produto de baixa entalpia, né? E pegar um composto de baixa entalpia e gerar um composto com alta energia potencial, como um carboidrato, né? Que tem muita energia potencial, né? Tem muita energia nesse substrato, nesse reagente, carboidrato. Então, vamos lá. Basicamente, né, o que vai acontecer aqui no ciclo na etapa enzimática? O ciclo de Calvin-Benson. Renato, por que essa etapa é enzimática? Porque várias enzimas participam? Também, mas é porque várias enzimas participam, mas uma delas é a mais importante dentre todas, que é a rubisco, né? A rubisco, gente, é uma enzima, é a enzima mais abundante do planeta, é a enzima que a gente encontra em algas, em plantas, em algumas bactérias também. É uma enzima fantástica e graças à rubisco é que os seres conseguem fazer fotossíntese.
Quem não consegue fazer fotossíntese é porque não tem a enzima rubisco. É uma enzima altamente utilizada, conservada durante a seleção natural para mantermos, né, a capacidade de realização de fotossíntese. Ok? O ciclo de Calvin ele tem 3 etapas gerais. Né? Primeiro que o ciclo de Calvin é uma via metabólica importante no processo metabólico, que é a fotossíntese, e ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a fixação do CO2, a segunda etapa é a produção de açúcares, a terceira etapa é a regeneração da ribulose. Então, cada fatia dessa aqui é uma etapa do ciclo de Calvin. Certo? Então, como é que uma molécula tão pequenininha como o gás carbônico gera açúcar, que é uma molécula maior? Vamos lá, vamos aprender agora. É mera estequiometria, sem assustar ninguém. Bom, aqui a gente já tem ele pronto, mas eu particularmente, gente, eu acho massa esse esqueminha aqui e tal, legal, mas eu gosto mais desse. E a gente vai trabalhar com esse aqui. Esse aqui é mais interessante. Na verdade, eu tenho aqui uma animação. Eu vou clicando, vai aparecendo um bocado de coisa aí e tal, mas eu vou deixar ele limpo para a gente trabalhar com ele limpinho, para depois eu vou rabiscar bastante, né? E aí a gente vai tentar entender o ciclo de Calvin. Ok? Gente, novamente aí eu tenho mais ou menos uns 6 minutos de aula. Eu acho mais prudente encerrar. Já sacou, né? Encerrar para a gente tipo, ver o processo todo. Eu quis encerrar naquele momento para a gente abrir um novo link e ver etapa fotoquímica inteira. E a gente viu. E agora eu quero ver a etapa enzimática inteira. Eu não quero ser interrompido, né, por tempo de aula, porque fica melhor, mais organizado o nosso raciocínio. E aí também, quando eu passar as gravações para vocês, você já vê tudo bem direitinho. Então, eu vou finalizar esse tempo e vou abrir um novo aí para a gente continuar. Ok? Então, em instantes, estaremos de volta. Pergunta mais importante, gente. Vocês estão entendendo? A pergunta mais importante tem que ser feita. Estão entendendo isso aí? Sim, Renato. Tranquilo? Beleza? Ok, vamos lá.